Fala galera, tudo bem? Estou aqui gravando mais um vídeo pela 10ª vez, porque não consigo mais gravar vídeos, eu enferrujei de gravar vídeos e aqui estou novamente com um microfone novo, com uma câmera nova, com uma vergonha alheia gigante, porque minha namorada está no outro quarto enquanto eu gravo um vídeo. Pois é, uma grande vergonha alheia, estamos sentindo agora exatamente como o Michael Scott do The Office, que vai ganhar uma skin no Fortnite. Enfim, vamos falar do título do vídeo. Eu vou falar então como é que eu consegui o intercâmbio para o Japão. Pois é, eu fui no Japão, eu mostrei o que eu fiz no Japão, só que eu não mostrei como é que eu consegui a oportunidade de ir para o Japão. Então eu não falei como é que eu consegui o intercâmbio. E eu acho que é legal mostrar, porque todo lugar que você vai ver na internet é tipo, ah, beleza, eu paguei pra Gogou Nihon, eu paguei pra não sei quem, e daí eles arrumaram tudo pra mim. É óbvio que tem essa oportunidade. Então eu vou tentar contar um outro ponto de vista que não é por essa instituição, né? Por instituições privadas que você paga como se fosse uma viagem e eles te garantem que você vai ficar no Japão de 1 mês, 4 meses, 2 anos, que seja. O jeito que eu consegui foi um jeito mais interessante, que foi pela Unicamp. Então eu estudo na Unicamp. A Unicamp é uma universidade de Campinas e ela é uma universidade pública, ou seja, você não paga para estudar nela. Então já começa por aí. Todas as outras formas de ir para o Japão que mostram, geralmente você tem que pagar. Não estou falando que são todas, mas a maioria delas você tem que pagar para ir para o Japão. Aqui eu não pago pelas minhas aulas dentro da Unicamp, né? Eu ainda não entrei no Japão, ainda não entrei no assunto Japão, então todas as aulas que eu faço na Unicamp são de graça. E além disso tem várias coisas de bolsa, então tipo, se você não tem como vir para a cidade estudar, eles te arranjam a moradia, enfim, tem vários benefícios. Não vou entrar num detalhe porque não é o tópico do vídeo, mas o ponto é, eu era um aluno da Unicamp e em 2023, mais ou menos em novembro de 2023, a DERE, que é uma seção da Unicamp, que é uma seção dedicada a basicamente intercâmbio, e eles mandaram um e-mail para todos os alunos, assim como eles geralmente mandam, só que foi a primeira vez que eu li aquele e-mail, que era um e-mail sobre intercâmbio. Era um edital, e o edital é literalmente um... Edital também não sabia o que era edital, tá? Então, o edital era literalmente um PDF, que tem tudo que você vai fazer no intercâmbio, descrever a faculdade, e o que você precisava para passar naquele intercâmbio. Então... eu pesquisei, eu li ali, né, o PDF, li com detalhes, falei, legal, né? O que eu preciso então? Eu precisava de 2 documentos, basicamente. Um que era o passaporte e o outro que era um documento de fluência numa língua. Começando pelo passaporte, novamente, a gente está falando aqui de quase 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, eu não tinha o passaporte, normalmente eu não sabia nada do tipo, então eu pesquisei e daí eu fui atrás do passaporte. Eu moro atualmente, como eu disse, onde também fica a grande sede da Unicamp, em Campinas. Só que o... Por que eu tô falando de Campinas? Esqueci o que eu tava falando. Vamos lá de novo. Eu não vou reiniciar o vídeo, eu nem vou cortar essa parte. E eu nem vou colocar aquelas, tipo, tela preto e branco que os caras colocam quando tá engraçado. Eu só realmente esqueci a linha de raciocínio. Lembrei, o passaporte, era isso mesmo. Então, eu precisava do passaporte e para eu conseguir o passaporte eu precisei agendar um negócio na polícia, sei lá, alguma coisa do tipo, sei lá, pague menos, uns negócios assim, poupa tempo, eu não lembro, acho que era poupa tempo. Enfim, isso é o nome do supermercado ou o nome da instituição, eu não sei. Enfim, eu marquei uma agenda em algum lugar e daí quando eu fui nesse lugar eu consegui, sei lá, o visto não, consegui o passaporte em, sei lá, 2 semanas, foi muito rápido mesmo. Eu não estava esperando que fosse tão rápido, eu só agendei, fui lá, acabou. E eu fui em Campinas, eu não tive que ir para São Paulo, foi bem rápido. Enfim, era esse o ponto. E o outro documento que eu precisava era o documento de fluência. E o documento de fluência, basicamente, você tinha 2 opções. Ou era japonês ou era inglês. O de japonês, você tinha que ser fluente mesmo. Tipo, você tinha que ser foda na língua. E eu não era foda, e assim como eu não sou foda na língua agora, porque eles pediam um JLPT N1. Eu tenho o N5 e eu fiz o N4. O N5 é o mais básico, o N1 é o mais avançado. Então, se eu estudo japonês há mais ou menos uns 2 anos e eu não tô nem no N3, imagina só estar no N1. Enfim, ou seja, a fluência em japonês não era uma opção, então eu tive que optar pela fluência em inglês, que eu sabia que o meu inglês era melhor, já que eu estudava desde criança. Enfim, daí eu falei, beleza, agora eu vou de inglês, só que daí pra eu fazer, né, pra eu ter esse comprovante que eu precisava falar inglês, eu precisava do TOEFL. O TOEFL, eu tenho um vídeo no canal que eu explico como é que eu consegui o TOEFL, mas, em resumo, eu optei pelo TOEFL porque eles pediam pela nota de 79 de 120. 120 era o máximo, então 79 era basicamente um inglês intermediário, não era um inglês fluente.
Então, obviamente, fluiu mais tranquilo, só que eu não fiz a prova. Por quê? Porque a prova era de $200. Eu falei, pô, eu não vou fazer $200 para talvez eu conseguir a prova. Talvez eu conseguir passar, porque é muito dinheiro, tipo quase R$ 1.200. Então eu falei, beleza, vou esperar, e daí eu me preparo para depois eu fazer essa prova. E realmente eu fiz isso ao longo de um ano e eu passei na prova, deu certo. Então agora eu tinha conseguido todas as joias do infinito e tinha a manopla para conseguir invocar o edital e conseguir passar no edital. Então eu já tinha o passaporte, eu já tinha fluência em inglês. E por que eu tô falando isso? Porque a Unicamp ela manda todos os editais, não todos, mas a grande maioria deles são lançados uma vez por ano, porque eles têm tipo meio que parcerias, a DERE, né, que é aquela parte da Unicamp que eu falei, tem parcerias com várias universidades ao longo do mundo e todo ano eles mandam essas propostas novamente. Então tudo que eu tive que fazer era esperar mais um ano e nesse um ano eu me preparei, putz, tal, agora tinha os documentos. Em novembro de 2024 eles mandaram, acho que foi outubro na verdade, eles mandaram aquele documento de novo e eu apliquei. Eu só precisei de uma carta de recomendação de um professor, que foi super gente boa. Valeu, André, não vai ver esse vídeo, que nem sabe quem eu sou, mas brigadão, André. O cara mandou lá um negócio em 5 minutos, pedi a carta, ele já mandou pum. Mandei para a Unicamp, esperei acho que 1 a 2 semanas, mandaram o resultado, pô, passei, eram 4 vagas e eu ainda tive a sorte porque era tudo do Santander, tipo, o Santander estava dando uma bolsa de estudos para vários alunos, não sei se todos os 4 alunos pegaram, mas eu dei sorte de pegar. E daí eu peguei essa bolsa de estudos, deu tudo certo, putz, consegui o intercâmbio, putz, acabou a história, fui pro Japão. Não foi tão assim, porque eu consegui passar em novembro, só que eu só consegui embarcar no avião no dia 26 de março, e até lá era uma grande história, porque você tem que pegar e mandar um monte de documento para a Sophia University, ou Jyoto Daigaku, ou Universidade de Sofia, que foi a universidade que eu consegui passar para fazer o intercâmbio lá no Japão. E aparentemente ela é uma universidade muito foda, que eu não fazia ideia que ela era assim, porque tipo, em todo lugar que eu ia no Japão, não necessariamente em Tóquio, se eu tava em Osaka ou se eu tava em, sei lá, Kyoto, eles sabiam qual que era a Jyoto Daigaku. E depois eu fui pesquisar, ela é tipo uma das universidades mais top, porque ela é uma universidade privada, e daí tipo, todo mundo que é rico no Japão estuda naquela escola, aparentemente. Enfim, eu tive a sorte de ir pra lá, já perdi o ponto da meada de novo. Enfim, lembra, eu tinha que mandar os documentos. Eu peguei, mandei os documentos para a Unicamp, porque a Unicamp tinha que mandar para essa Jyoto Daigaku ou Universidade de Sofia para eles poderem aprovar. Só que não eram documentos normais, eram tipo documentos que você tipo tinha que ter aprovação do médico para falar que você estava bem e tal, e para comprovar que seu olho tinha tantos centímetros de diâmetro. Aí eu tô exagerando um pouco, mas eram documentos aí sim desse tipo. Enfim, eu fui em uns 10, 15 médicos para conseguir pegar todos esses documentos. E daí depois que eu peguei todos esses documentos, eu mandei. Eu não tive que tomar nenhuma vacina, mas eu fiquei com muito medo de levar medicamentos, porque eu tinha que tomar muito colírio. Enfim, deu tudo certo essa parte, não interessa muito de como conseguir o intercâmbio, mas agora que eu já tinha conseguido o intercâmbio, deixa eu só comentar um pouquinho como é que foi o after disso, porque o after não, o pós, quem fala after, não vou falar nada pra você. Eu não sei nem porque eu falei isso, não, pode usar after quando você quiser, isso não é ofensivo. Enfim, eu consegui eu consegui a aprovação e daí agora eu precisava pegar um visto para conseguir poder entrar no Japão sem ser como turista e realmente poder ficar lá mais de 3 meses, porque se eu não me engano, pelo menos no primeiro semestre de 2025 você só poderia ficar tipo 90 dias como turista, se dá mais ou menos 3 meses dentro do protocolo, né, do Brasil e Japão. Se fosse com outro país talvez não funcionasse, mas enfim, eu precisava pegar o visto para entrar como estudante. Para eu pegar o visto eu precisava ir no consulado japonês, e isso não tem em Campinas, só tem em São Paulo, capital, e eu moro em Campinas, eu já falei isso antes. Se você prestar atenção, você já vai ter saber dessa informação. Enfim, eu precisava ir lá para São Paulo, e daí eu peguei, e daí eles, depois que eu mandei todos esses documentos para a Sofia, eles me mandaram um documento, eles mandaram para a Unicamp me mandou, que é um documento chamado COE, e assim que eu consegui esse documento, eu marquei a minha agenda lá no consulado, daí eu fui lá, dei esse documento, eles falaram, beleza, parabéns, e daí daqui 2 semanas você vem de novo, daí eu fui lá, daí eu peguei o meu visto, e daí deu certo. Foi assim que eu consegui o meu intercâmbio para o Japão, falei speedrun, muito rápido, 9 minutos, então deu vídeo, não vai ter corte, como eu disse, mas foi assim então. Então, vamos respirar agora. Deixa o like aí por eu ter explicado tão rápido. Mas acho que é isso, entendeu? Então, não precisa pagar dinheiro, e às vezes se você quer tipo, quero participar de uma universidade, quero entrar numa universidade e também quero fazer intercâmbio. Talvez existem locais universidades, né, faculdades que já vão te proporcionar ambos em um lugar só e ainda vai te salvar dinheiro. Isso obviamente vai exigir muito estudo e dedicação, porém é uma oportunidade. Você não necessariamente precisa ir como instituição privada. É isso aí. Estude japonês, aí tá a história de como conseguir ir pro Japão. No próximo vídeo eu explico quanto que eu gastei no Japão e quanto que eu ganhei de dinheiro de bolsa. Valeu! Parei o vídeo.
Parei?